Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena, o nosso tempo devocional no livro de Salmos, durante este período de pandemia, em que nós procuramos ser consolados e também orientados pela palavra do Senhor, segundo o livro da adoração do povo de Israel. Vamos ler hoje um salmo um tanto longo, mas um salmo muito bonito, um salmo histórico, um salmo épico. É o salmo do número 105. É um salmo que exalta o Senhor pela sua obra na vida do seu povo. Os Salmos 103 e 104 são salmos extraordinários sobre a adoração a Deus por causa da criação. O 105 e o 106 são de adoração a Deus por causa daquilo que Ele faz na história do seu povo. Diz assim o Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles um pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu os reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor da sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para o seu talante sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos a ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez ele, entre eles, os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua palavra de Abraão, seu servo. Conduziu com alegria o seu povo e com júbilo canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. É um salmo, de facto, um bocadinho longo, mas como vemos é um salmo épico, é um salmo histórico. Possamos provavelmente dizer que a lição principal deste salmo é que nós devemos nos recordar das bênçãos de Deus ao longo da história e guardá-las como lição para as nossas vidas. Baseado naquilo que nós encontramos em 1 Crônicas 26, entendemos que este salmo foi encomendado por Davi a Asaf. Asaf, um dos salmistas importantes, um dos homens que era líder do louvor. Este salmo era um salmo que terá sido preparado para ser cantado durante aquele trajeto longo em que a arca da aliança estava sendo levada novamente para Jerusalém. Este episódio está narrado num livro de Crônicas e foi nesta altura que este salmo teria sido inaugurado, digamos assim.
O Salmo, facilmente nós o percebemos, não é? Ele tem um início como uma espécie de chamada à adoração, um chamado ao louvor, uma convocação ao povo para que adore a Deus, e depois explica porquê. E como dissemos, o 103 e o 104 têm o mesmo tipo de organização, mas o chamado ao louvor é seguido por uma descrição da criação, louvar a Deus por causa da criação. Aqui, no 105 e no 106, há uma descrição daquilo que é a história, a ação de Deus na vida do seu povo. Então, adorar ao Senhor por causa disto. O versículo 8 até ao 23 descrevem o que nós encontramos no livro de Gênesis, começando não pela criação, mas por Abraão, tanto o povo de Israel, como Deus tomou conta de Abraão e da sua família, como Deus preparou todas as circunstâncias para o sucesso de José no Egito, levou o seu povo até lá. Depois, a partir do versículo 8, de 23, do 24 até ao 42, nós temos a descrição do livro de Êxodo e parte do livro de Números, portanto, como Deus mudou o coração dos egípcios, mas depois também mandou Moisés e Arão. As pragas são descritas, não todas, apenas algumas, não pela ordem em que elas aconteceram, mas são descritas de forma poética. Depois a saída do povo, a maneira como o povo foi protegido por Deus no deserto, guardado durante o dia e a noite, e como Deus também abriu Canaã e lhes deu a vitória sobre os povos da terra. Ou seja, nós temos aqui um exemplo clássico de como se pode usar a música e a poesia para guardar a história. Isto é a tradição dos povos que utilizam a oralidade, portanto a tradição oral, não tinham livros escritos, mas guardavam na memória quantidades impressionantes de história. E nós sabemos que isto sempre foi assim, é tradição de muitos povos, este aspecto da oralidade. E a música, não é? Os trovadores, com uma música muitas vezes repetitiva, quase em canto chão, mas facilmente, ou melhor, não é? Estariam a guardar estas coisas e desta maneira podiam recordar grandes extensões de história, e é o que acontece aqui de forma muito bonita. É mostrado aqui o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus tem um controle sobre todas as coisas. É repetido aqui parte dos pactos, das alianças que Deus fez. É um tema repetitivo, não é? A aliança eterna de Deus para com o seu povo, a aliança feita com Abraão, repetida a Isaac, repetida a Jacó, mantida com José e a levar o povo até o Egito, depois mais tarde preservada para os sacerdotes e para Davi. E hoje nós vivemos sobre a nova aliança que o Senhor fez connosco através de Jesus. Também notar aqui aquele pormenor, a nação era tão pequenina, eles eram tão poucos, no entretanto Deus os amou e tomou conta deles. Deus não permitiu que lhes fizessem mal, porque Deus é soberano, Ele tem o controle sobre todas as coisas e Ele abençoa. O Salmo conclui com uma orientação sobre o para quê. Porquê é que Deus fez todas estas coisas? E é interessante porque ele diz para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz como base para depois a nossa resposta. O Senhor não nos pede primeiro. Ele faz primeiro e depois nos pede. Os 10 mandamentos começam com a expressão: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, por causa disto, eu serei o teu Deus, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, etc, etc. Ou seja, o nosso Deus é sempre o Deus que toma a iniciativa. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, quando nós olhamos para aquilo que eventualmente podem ser as exigências do Senhor, e são grandes: sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, porque o Pai é perfeito. Ou seja, o Senhor está-nos a pedir apenas que nós possamos mostrar os sinais da filiação que temos para com Ele. Nós somos seus filhos. Então que mostremos no nosso dia-a-dia que nós somos seus filhos. Que guardemos aquilo que é a sua orientação. Que busquemos fazer a sua vontade. E ao fazer isso nós vamos mostrar que somos seus filhos. Nesta época de dificuldades que estamos a viver como igreja no mundo inteiro, porque a humanidade está a viver, é um bom tempo de nós recordarmos quantos livramentos o Senhor já nos deu no passado. Como Ele nos transportou e nos abençoou ao longo de tantas tribulações, para percebermos que no meio desta também Ele vai nos fazer vitoriosos. Vai nos fazer vitoriosos para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. O mundo, talvez, num momento dramático que está a viver, o mundo inteiro precisa, a humanidade precisa de uma igreja forte, que mostra a diferença daqueles que enfrentam as tribulações confiando no seu Deus, conhecendo a Deus e confiando em Deus. Nós não falamos de Deus
do ponto de vista filosófico, nós não descrevemos um Deus distante do qual não se pode conhecer. Nós falamos da nossa experiência pessoal com Deus. E é esta que nós temos que descrever, recordá-la, contá-la, vivê-la, para que o mundo possa conhecer o nosso Deus.